Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos. Banca CESP, TRT, 7ª Região, 2017. Quanto à geração ou à dimensão dos direitos fundamentais, os direitos sociais são considerados de quarta geração ou dimensão. E tem errado. Os direitos sociais são direitos fundamentais de segunda geração. Isso porque compreendem prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos. Banca CESP, procurador do município de Fortaleza, 2017. O princípio da legalidade diferencia-se do da reserva legal. O primeiro pressupõe a submissão e o respeito à lei e aos atos normativos em geral. O segundo consiste na necessidade de a regulamentação de determinadas matérias ser feita necessariamente por lei formal. Item correto. Princípio da legalidade. Utiliza a palavra lei em um sentido mais amplo, abrangendo todo e qualquer ato normativo estatal que obedeça às formalidades que lhe são próprias e contenha uma regra jurídica. Reserva legal. Exige expressamente que determinada matéria seja regulada por lei formal ou atos com força de lei, como decretos autônomos, por exemplo. A palavra lei é usada em um sentido mais restrito. CESP, TRE, 2017. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, é correto afirmar que a expressão de atividade artística é livre, não estando sujeita à censura ou licença. Item correto é o que determina o inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, entre aspas. É livre a expressão da atividade intelectual artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. CESP-TRE 2017. Lei Complementar número 105 de 2001, artigo 6º. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Conforme o entendimento do STF, o dispositivo anteriormente transcrito não ofende o direito ao sigilo bancário. Item correto. A LC número 105 de 2001 permite que as autoridades fiscais procedam à requisição de informações a instituições financeiras. Em 2016, o STF reconheceu a constitucionalidade dessa lei. Os dados fornecidos pelas instituições financeiras às autoridades fiscais continuam sob cláusula de sigilo, mas, se antes estavam protegidos pelo sigilo bancário, passam a estar protegidos por sigilo fiscal. Logo, não há quebra de sigilo bancário pelas autoridades fiscais. CESP-TCE 2017. A liberdade para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão está condicionada ao atendimento das qualificações profissionais estabelecidas por lei, mas nem todos os ofícios ou profissões, para serem exercidos, estarão sujeitos à existência de lei. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 13, a Constituição Federal de 88,
É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas por lei. A liberdade profissional é norma de eficácia contida. A princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. Contudo, a lei pode estabelecer qualificações a serem atendidas para o exercício de uma determinada profissão. Diante da inexistência de lei, o exercício profissional é livre. CESP-TCE 2017. A liberdade de reunião e o direito à livre manifestação do pensamento excluem a possibilidade de pessoas se reunirem em espaços públicos para protestar em favor da legalização do uso e da comercialização de drogas no país. Item errado. Segundo o STF, a defesa da legalização das drogas em espaços públicos, Marcha da Maconha, é compatível com a liberdade de expressão e com o direito de reunião. CESP-TCE 2017. Constitui prerrogativa constitucional dos tribunais de contas o acesso a dados relacionados a operações financiadas com recursos públicos, as quais não estão protegidas pelo direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada das pessoas, consolidado, por exemplo, na garantia ao sigilo bancário. Item correto. Segundo o STF, o TCU tem competência para requisitar informações relativas a operações de crédito originárias de recursos públicos. Tais operações financeiras não estão protegidas por sigilo bancário. CESP-TCE 2017. Caso, em determinado estado da federação, um grupo de pessoas constitua uma associação para certo fim que se comprove ilícita por meio de processo regular, somente decisão judicial poderá suspender as atividades da associação, independentemente do trânsito julgado da ação. Item correto. A questão cobra o conhecimento do inciso 19 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, segundo o qual as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Não há necessidade do trânsito em julgado, que é exigido apenas para a dissolução compulsória de associação. CESP-TCE 2017. Lei aprovada pelo Congresso Nacional para conferir proteção especial às mulheres, seja qual for o tratamento diferenciado entre os gêneros, contrariará a Constituição Federal, que prevê a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. Item errado. É possível que lei estabeleça tratamento diferenciado entre homens e mulheres, desde que haja razoabilidade, como para promover a igualdade material, por exemplo. CESP-TJ 2017. Ainda que sem autorização judicial, admite-se o ingresso no período noturno de agente policial em escritório de advocacia para a instalação de equipamento de captação de sinal acústico. Item errado. O STF considera que, havendo ordem judicial, é possível o ingresso de autoridade policial em escritório de advocacia durante o período noturno para a instalação de equipamento de captação de sinal acústico. CESP-TJ 2017. Dado o dever fundamental de pagar tributos, não é oponível o sigilo de informações bancárias à administração tributária. Item correto. O STF considerou constitucional lei que prevê que as autoridades fiscais poderão requisitar às instituições financeiras informações protegidas por sigilo bancário. CESP-MPE 2017.
Considerando que a liberdade de expressão é uma importante garantia fundamental protegida pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 4, é correto afirmar que, segundo o entendimento do STF, a Constituição Federal permite a manifestação pública pela descriminalização de determinados tipos penais sem que se configure apologia ao crime. Item correto. O STF decidiu ser inconstitucional qualquer interpretação do Código Penal que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. Assim, para o STF, a Constituição Federal de 88 admite que o direito de reunião seja exercido para defender a legalização de drogas sem que isso se configure apologia ao crime. CESP-MPE 2017. Considerando que a liberdade de expressão é uma importante garantia fundamental protegida pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 4, é correto afirmar que lei que proíba manifestações anônimas deverá ser declarada inconstitucional por violação à liberdade de expressão. Item errado. A Constituição Federal de 88 veda o anonimato em seu artigo 5º, inciso 4, por isso, a referida lei não seria inconstitucional. CESP-MPE 2017. Considerando que a liberdade de expressão é uma importante garantia fundamental protegida pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 4, é correto afirmar que a liberdade de expressão protege discursos racistas e antissemitas, desde que eles não incitem à violência, de acordo com o entendimento do STF. Item errado. O direito à liberdade de expressão não é absoluto. Segundo o STF, esse direito não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo. Banca CESP, MPE 2017. É possível a realização de controle de constitucionalidade das normas constitucionais originárias em razão de princípios de justiça substantiva subjacentes ao texto constitucional. Questão errada. O poder constituinte originário é ilimitado e incondicionado. Não há que se falar em controle de constitucionalidade das normas constitucionais originárias. Banca CESP, Anvisa 2016. À luz do princípio da dignidade humana, a CF estabelece que, após a aprovação por qualquer quórum durante o processo legislativo, todos os tratados e convenções sobre direitos humanos subscritos pelo Brasil passem a ter o status de norma constitucional. Questão errada. Segundo a jurisprudência do STF, os tratados internacionais de direitos humanos podem ocupar duas posições hierárquicas distintas no ordenamento jurídico: hierarquia constitucional e hierarquia supralegal. Logo, nem todos os tratados internacionais de direitos humanos têm status constitucional. Banca CESP, Instituto Rio Branco, 2016. Sendo as leis estaduais inferiores às leis federais e, portanto, a elas subordinadas, os conflitos entre ambos os tipos de leis são resolvidos pelo critério hierárquico. Questão errada.
Não há hierarquia entre leis federais, leis estaduais e leis municipais. Todas estão no mesmo patamar hierárquico. Eventual conflito entre lei federal e lei estadual será resolvido avaliando-se a repartição constitucional de competências. Banca CESP DPU 2016. Para que direitos e garantias expressos em tratados internacionais ratificados pelo Brasil sejam formalmente reconhecidos no sistema jurídico brasileiro, é necessária a aprovação de cada Casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Questão errada. Qualquer que seja o rito de aprovação, o Tratado de Direitos Humanos será formalmente reconhecido no sistema jurídico brasileiro. O rito de aprovação influencia somente na posição hierárquica do tratado. Assim, caso o Tratado Internacional de Direitos Humanos seja aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, ele terá equivalência de emenda constitucional. Por outro lado, se for aprovado pelo rito ordinário, terá status supralegal. Banca CESP, MEC 2015. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas decorrentes de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, regularmente internalizadas no ordenamento jurídico brasileiro, apresentam status supralegal, ainda que não tenham sido aprovadas segundo o rito previsto para o processo legislativo das emendas à Constituição. Questão correta. Os tratados de direitos humanos que forem aprovados pelo rito ordinário terão status supralegal. Banca CESP, FUB 2015. As normas que integram uma Constituição escrita possuem hierarquia entre si, de modo que as normas materialmente constitucionais ostentam maior valor hierárquico que as normas apenas formalmente constitucionais. Questão errada. Todas as normas constitucionais apresentam a mesma hierarquia, sejam elas materialmente ou apenas formalmente constitucionais. Banca CESP TRF, Primeira Região, 2015. As normas presentes no ato das disposições constitucionais transitórias, pelo seu caráter temporário, são dispositivos hierarquicamente inferiores às normas constantes do corpo principal da Constituição Federal? Questão errada. As normas presentes no ADCT possuem a mesma hierarquia das normas constantes do corpo principal da Constituição Federal de 88. Banca CESP, AGU 2015. Considerando-se que a emenda constitucional, como manifestação do poder constituinte derivado, introduz no ordenamento jurídico normas de hierarquia constitucional, não é possível a declaração de inconstitucionalidade dessas normas. Assim, eventuais incompatibilidades entre o texto da emenda e a Constituição Federal devem ser resolvidas com base no princípio da máxima efetividade constitucional. Questão errada. Emendas constitucionais podem sim ser declaradas inconstitucionais caso sejam incompatíveis com as normas constitucionais originárias. Banca CESP, TCU 2015. Embora leis complementares não sejam consideradas inconstitucionais pelo simples fato de veicularem matérias reservadas a leis ordinárias, os dispositivos desse tipo de lei que não tratem de assunto próprio de lei complementar ficam sujeitos a modificações posteriores promovidas por lei ordinária. Questão correta. De fato, as leis complementares podem tratar de tema reservado às leis ordinárias,
Se a Constituição Federal de 88 exige lei ordinária, cuja aprovação é mais simples, para tratar de determinado assunto, não há óbice a que uma lei complementar regule o tema. Mas caso isso ocorra, a lei complementar será considerada materialmente ordinária. Essa lei complementar poderá, então, ser revogada ou modificada por simples lei ordinária. Bancasesp TJ 2014. A repartição de competências entre os entes federativos atribui à União competência ampla e aos Estados competência residual. Motivo porque lei federal é hierarquicamente superior à lei estadual. Questão errada. Não há hierarquia entre leis federais e leis estaduais. Na hipótese de conflito entre estas normas, a resolução não será pelo critério hierárquico, mas de acordo com a competência atribuída pela Constituição Federal ao ente federado. Bancasesp, Câmara dos Deputados, 2014. Sendo a Constituição, em essência, uma lei, os conflitos entre normas constitucionais e infraconstitucionais devem ser resolvidos a partir de uma ponderação de valores no caso concreto, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Questão errada. Em caso de conflito entre normas constitucionais e infraconstitucionais, deverão prevalecer as normas constitucionais. A Constituição está situada no topo do ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para as demais normas. Conflitos entre leis estaduais e leis municipais têm de ser sanados necessariamente em favor das leis estaduais? Questão errada. Não há hierarquia entre lei federal e lei estadual. Eventual conflito será resolvido com base na competência atribuída pela Constituição Federal de 88 a determinado ente federado para o tratamento da matéria, não pelo critério hierárquico. Bancasesp, Delegado Polícia Civil 2012. De acordo com a Constituição Federal de 88, os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, terão status de norma constitucional. Tais tratados podem fundamentar tanto o controle de constitucionalidade quanto o controle de convencionalidade. Questão correta. Os tratados de direitos humanos aprovados pelo rito próprio das emendas constitucionais serão a elas equivalentes, tornando-se paradigma tanto para o controle de constitucionalidade quanto para o controle de convencionalidade das leis. Bancasesp, TRT Primeira Região, 2010. Não há hierarquia entre lei complementar e decreto autônomo quando este for validamente editado. Questão correta. De fato, não há hierarquia entre lei complementar e decreto autônomo. Ambos são normas primárias, situando-se logo abaixo da Constituição na pirâmide de Kelsen. Bancasesp, PM 2010. Se o Congresso Nacional aprovar, em cada uma de suas casas em 2 turnos, por 3/5 dos seus votos dos respectivos membros, tratado internacional que verse sobre direitos humanos, esse tratado será equivalente às emendas constitucionais? Questão correta. De fato, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados segundo esse rito são equivalentes às emendas constitucionais. Bancasesp, BB 2010. Considerando que uma lei ordinária federal, uma lei ordinária estadual e uma lei ordinária municipal tratem simultaneamente da mesma questão, assinale a opção correta com base na disciplina da hierarquia das normas. Letra A. A lei federal deve prevalecer por ser de hierarquia superior. Letra B.
A lei estadual revoga a lei federal e a municipal sempre que dispuserem simultaneamente sobre assuntos semelhantes. Letra C. A lei municipal não possui qualquer eficácia, pois há duas normas de grau superior sobre a mesma questão. Letra D. Todas as leis devem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Letra E. As referidas leis não mantêm propriamente hierarquia entre si, pois cada esfera legislativa tem seu próprio campo de atuação. A resposta correta é a letra E. As leis dos diferentes entes federativos não apresentam hierarquia entre si. O que as diferencia é seu campo de atuação, delimitado pela Constituição Federal de 88. No caso de tratarem de uma mesma matéria, a lei do ente que tiver competência para dela tratar suspenderá a eficácia das demais. Banca CESP, Escrivão, Polícia Civil, 2016. Quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, as normas no texto constitucional classificam-se conforme seu grau de eficácia. Segundo a classificação doutrinária, a norma constitucional, segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer, é classificada como norma constitucional. Letra A, de eficácia limitada. Letra B, diferida ou programática. Letra C, de eficácia exaurida. Letra D, de eficácia plena. Letra E, de eficácia contida. A resposta correta é a letra E. A liberdade profissional prevista no inciso 13 do artigo 5º da Constituição é norma constitucional de eficácia contida. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Logo, a princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. Entretanto, a lei poderá impor restrições ao exercício da liberdade profissional, ao estabelecer qualificações a serem atendidas para que alguém exerça determinada profissão. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. A aplicabilidade das normas de eficácia limitada é direta, imediata e integral, mas o seu alcance pode ser reduzido. Questão errada. A aplicabilidade direta, imediata e integral é característica das normas constitucionais de eficácia plena. As normas constitucionais de eficácia limitada apresentam eficácia indireta, mediata e reduzida. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. Normas constitucionais de eficácia plena são auto-aplicáveis ou auto-executáveis, como, por exemplo, as normas que estabelecem o mandado de segurança, o habeas corpus, o mandado de injunção e o habeas data. Questão correta. As normas de eficácia plena são auto-aplicáveis, auto-executáveis, isto é, independem de regulamentação para produzir todos os seus efeitos. Os remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção e habeas data são exemplos de normas de eficácia plena. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. Em se tratando de norma constitucional de eficácia contida, o legislador ordinário integra-lhe a eficácia mediante lei ordinária, dando-lhe execução mediante a regulamentação da norma constitucional. Questão errada. A necessidade de regulamentação para a produção de todos os efeitos é característica da norma constitucional de eficácia limitada e não das normas de eficácia contida. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
Considera-se que as normas constitucionais possuem eficácia absoluta, imediata e diferida, sendo essa a classificação mais adotada também na doutrina. Questão errada. A classificação mais adotada, tanto pelo STF quanto pela doutrina, é a de José Afonso da Silva, segundo o qual as normas constitucionais podem ser de eficácia plena, limitada ou contida. As normas constitucionais de eficácia contida, apesar de ter aplicabilidade imediata, somente produzem efeitos após a edição de norma infraconstitucional integrativa. Questão errada. As normas de eficácia contida possuem aplicabilidade imediata e produzem todos os seus efeitos desde a sua edição, mas podem sofrer restrições em seus efeitos. Banca-CESP TRE 2015. Embora a aplicabilidade do direito à educação seja direta e imediata, classifica-se a norma que assegura esse direito como norma de eficácia contida ou prospectiva, uma vez que a incidência de seus efeitos depende da edição de normas infraconstitucionais, como a de implementação de programa social, que dê concretude a tal direito. Questão errada. O direito à educação não é norma de eficácia contida, mas sim norma de eficácia limitada. Para a incidência de seus efeitos, é necessária a edição de normas infraconstitucionais e da implementação de políticas públicas. Artigo 5º, parágrafo 1º, Constituição Federal de 88. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Banca-CESP, advogado Telebrás, 2015. As normas constitucionais de eficácia contida têm aplicabilidade indireta e reduzida porque dependem de norma ulterior para que possam incidir totalmente sobre os interesses relativos a determinada matéria. Questão errada. As normas de eficácia contida têm aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral. Sua eficácia não é reduzida. Esta é uma característica das normas de eficácia limitada, que só produzem todos os seus efeitos após regulamentação. Banca-CESP, MEC 2015. Em virtude do princípio da aplicabilidade imediata das normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais, tais normas podem ser de eficácia plena ou contida, mas não serão de eficácia limitada. Questão errada. Há direitos fundamentais que são normas de eficácia limitada. Por exemplo, artigo 6º da Constituição, norma programática que enumera direitos sociais. Banca-CESP TRE 2015. Sendo um programa social de aplicabilidade direta e imediata a ser implementado pelo Estado, mas cuja abrangência pode ser reduzida por outras normas constitucionais ou infraconstitucionais, o direito constitucional à educação é classificado como norma constitucional de eficácia. Alternativa A, plena. Alternativa B, plena com efeito limitado. Alternativa C, limitada de princípio programático. Alternativa D, imitada. Alternativa E, contida. A resposta correta é a letra C. As normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático são aquelas que estabelecem programas a serem executados pelo Estado para a concretização de fins sociais. É o caso do direito constitucional à educação. Banca-CESP TRE 2015 adaptada. No que concerne à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que a norma constitucional que garante a igualdade de todos perante a lei é uma norma de eficácia plena, pois, embora seu caráter seja de norma principiológica,
sua aplicação é imediata e incondicionada. Questão correta. O princípio da igualdade tem aplicação imediata e incondicionada e, por isso, é norma de eficácia plena. O caráter de norma principiológica não impede que o princípio da igualdade seja considerado norma de eficácia plena. Banca CESP TJ 2014. As normas programáticas que veiculam princípios a serem cumpridos pelo Estado podem ser exemplificadas, entre outras, pela previsão constitucional de proteção ao mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos. Questão correta. As normas programáticas estabelecem programas a serem desenvolvidos pelo legislador infraconstitucional. Por exemplo, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Artigo 6º, inciso 20, Constituição Federal. Banca CESP, Câmara dos Deputados, 2014. As normas constitucionais de eficácia contida gozam de eficácia plena enquanto não houver restrição, podendo seus efeitos ser limitados apenas pela atuação do legislador infraconstitucional. Questão errada. É correto que as normas constitucionais de eficácia contida gozam de eficácia plena enquanto não houver restrição, mas, diferentemente do que afirma a questão, seus efeitos podem ser restringidos não só pela lei, mas também pela própria Constituição e por conceitos éticos jurídicos indeterminados. Banca CESP, Câmara dos Deputados, 2014. As normas constitucionais de eficácia limitada não produzem qualquer efeito no momento de sua entrada em vigor, dada a necessidade de serem integradas por meio de emenda constitucional ou de lei infraconstitucional. Questão errada. As normas constitucionais de eficácia limitada possuem eficácia mínima, produzem imediatamente, desde a promulgação da Constituição, efeito negativo e efeito vinculativo. Efeito negativo: revogação de disposições anteriores em sentido contrário e na proibição de leis posteriores que se oponham a seus comandos. Efeito vinculativo: obrigação de que o legislador ordinário edite leis regulamentadoras sob pena de haver omissão inconstitucional. As normas de eficácia limitada são aquelas que a Constituição Federal regulou suficientemente. Questão errada. As normas constitucionais de eficácia limitada dependem de regulamentação para produzirem todos os seus efeitos. Não foram reguladas suficientemente pela Constituição Federal de 88. Banca CESP, TRE 2013. As normas constitucionais de eficácia plena não admitem qualquer tipo de regulamentação legal. Questão errada. Apesar de não dependerem de nenhuma norma infraconstitucional para produzirem todos os seus efeitos, não há óbice a que sejam regulamentadas. Banca CESP e IBAMA 2013. Uma norma constitucional que ainda necessita de edição de lei para estabelecer a forma na qual deve ser cumprida é denominada norma constitucional de eficácia limitada. Questão correta. Trata-se, de fato, de norma constitucional de eficácia limitada. Essas normas se caracterizam pela necessidade de regulamentação para que possam cumprir todos os seus efeitos. Banca CESP, TRT 2013. Conforme previsão constitucional, o exercício do direito de greve, no âmbito do serviço público, depende de regulamentação infraconstitucional. Questão correta. O direito de greve dos servidores públicos é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação infraconstitucional para ser exercitável. Banca CESP, DPEM 2013. Normas programáticas que não são de aplicação imediata
explicitam comandos valores e têm como principal destinatário o legislador. Questão correta. As normas programáticas são normas de eficácia limitada, possuindo aplicação imediata. Elas definem diretrizes a serem implementadas pelo legislador ordinário, que é o seu principal destinatário. Bancasesp, TJDFT 2013. Segundo a tradicional classificação quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, normas de eficácia limitada são aquelas que, de imediato, no momento em que a Constituição é promulgada, não têm o condão de produzir todos os seus efeitos, sendo necessária a edição de uma lei integrativa infraconstitucional. São, portanto, de aplicabilidade imediata e reduzida, também chamada de aplicabilidade indireta ou diferida. Questão correta. As normas de eficácia limitada, no momento em que entram em vigor, não produzem todos os seus efeitos. Para isso, é necessária a complementação legislativa. Tem, portanto, aplicabilidade indireta, mediata, diferida e reduzida. Bancasesp, TCE 2013. Constitui exemplo de norma programática a norma constitucional que impõe ao Estado o dever de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Questão correta. A questão faz referência ao artigo 215 da Constituição Federal de 88, entre aspas. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. É norma programática que impõe ao Estado o dever de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Bancasesp, MPU 2010. As normas de eficácia contida permanecem inaplicáveis enquanto não advier normatividade para viabilizar o exercício do direito ou benefício que consagram. Por isso, são normas de aplicação indireta, mediata ou diferida. Questão errada. As normas de eficácia contida produzem todos os seus efeitos desde a sua edição, mas podem ter sua eficácia restringida pela lei ou pela própria Constituição. Bancasesp, MPU 2010. As normas constitucionais de eficácia limitada são desprovidas de normatividade, razão pela qual não surtem efeitos nem podem servir de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade. Questão errada. Essas normas possuem normatividade, apresentam eficácia mínima e efeito vinculante desde a sua edição, produzindo, desde logo, os seguintes efeitos: revogação das disposições anteriores em sentido contrário e impedimento da validade de leis posteriores que se opuserem a seus comandos. Bancasesp, PM 2010. Por necessitarem de leis integrativas para produzirem os seus efeitos, as normas constitucionais de eficácia limitada não revogam de imediato a legislação infraconstitucional precedente incompatível com o seu conteúdo. Questão errada. As normas constitucionais de eficácia limitada possuem eficácia mínima, revogando de imediato a legislação infraconstitucional precedente compatível com o seu conteúdo. Bancasesp e PAJM 2010. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que dispõe ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, classifica-se, quanto ao grau de eficácia e aplicabilidade, como de eficácia limitada, pois o legislador constituinte regulou os interesses relativos à matéria, mas deixou margem à atuação limitadora do legislador infraconstitucional. Questão errada. De fato, nesse dispositivo,
o legislador constituinte regulou os interesses relativos à matéria, mas deixou a margem à atuação limitadora do legislador infraconstitucional. Em consequência disso, o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal é norma de eficácia contida. Banca-CESP, TRE 2010. No tocante à aplicabilidade, de acordo com a tradicional classificação das normas constitucionais, são de eficácia limitada aquelas em que o legislador constituinte regula suficientemente os interesses concernentes a determinada matéria, mas deixa margem à atuação restritiva por parte da competência discricionária do poder público, nos termos em que a lei estabelecer ou na forma dos conceitos gerais nela previstos. Questão errada. A questão traz o conceito de normas constitucionais de eficácia contida, não o de normas de eficácia limitada. Banca-CESP, MPU 2010. As normas de eficácia plena não exigem a elaboração de novas normas legislativas que lhes completem o alcance e o sentido ou lhes fixem o conteúdo. Por isso, sua aplicabilidade é direta, ainda que não integral. Questão errada. As normas de eficácia plena não exigem a elaboração de novas normas legislativas que lhes completem o alcance e o sentido ou lhes fixem o conteúdo. Por isso, sua aplicabilidade é direta. E mais, por produzirem todos os seus efeitos desde sua edição, apresentam a aplicabilidade integral. Banca-CESP, TSE 2009. As normas constitucionais de eficácia limitada têm por fundamento o fato de que sua abrangência pode ser reduzida por norma infraconstitucional, restringindo sua eficácia e aplicabilidade. Questão errada. São as normas de eficácia contida que podem sofrer restrições por norma infraconstitucional e não as de eficácia limitada. Banca-CESP, STJ 2008. Normas de eficácia limitada são aquelas que dependem da edição de outra norma da mesma estatura jurídica para que possam produzir efeito. Questão errada. É correto que as normas de eficácia limitada precisam da edição de outra para produzirem todos os seus efeitos. Mas a norma regulamentadora não terá a mesma estatura jurídica. Ela será uma lei situada hierarquicamente abaixo da Constituição. Banca-CESP, TSE 2004. No caso das normas constitucionais conhecidas como programáticas, assim como no das classificadas como de eficácia limitada, é juridicamente válido o advento de norma infraconstitucional que lhe seja contrária, justamente porque a eficácia delas é deficiente. Questão errada. As normas de eficácia limitada, das quais as programáticas são espécie, apresentam eficácia mínima, tornando inválidas quaisquer normas infraconstitucionais a elas contrárias. Banca-CESP TJ 2019. É fundamento da República Federativa do Brasil. Letra A. A erradicação da pobreza. Letra B. A promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. Letra C. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Letra D. A forma democrática de Estado. Ou letra E. A dignidade da pessoa humana. A alternativa correta é a letra E. Os fundamentos da República Federativa do Brasil estão previstos no artigo 1º da Constituição Federal e formam o mnemônico Soci Diva Plu. 1. A soberania. 2. A cidadania. 3. A
dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 5. O pluralismo político. Bancasesp TJ 2019. É fundamento da República Federativa do Brasil. Letra A. A dignidade da pessoa humana. Letra B. Desenvolvimento nacional. Letra C. A independência nacional. Letra D. A erradicação da pobreza. Ou letra E. A solidariedade. A alternativa correta é a letra A. É fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Artigo 1º do inciso 3 da Constituição Federal. Bancasesp MP 2018. A defesa da paz e a solução pacífica de conflitos são fundamentos da República Federativa do Brasil. Questão errada. A defesa da paz e a solução pacífica de conflitos são princípios das relações internacionais e não fundamentos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos da República Federativa do Brasil são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Bancasesp MP 2018. Ao ser estabelecido no texto constitucional que os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos entre si, assimilaram-se ao ordenamento jurídico brasileiro as teorias da separação de poderes e de freios e contrapesos desenvolvidas por Maquiavel na obra O Príncipe. Questão errada. A teoria da separação dos poderes e a de freios e contrapesos foram desenvolvidas por Montesquieu na obra O Espírito das Leis. Bancasesp Cefaz 2018. É fundamento da República Federativa do Brasil. Letra A. Repúdio ao racismo. Letra B. A solução pacífica de conflitos. Letra C. A igualdade entre homens e mulheres. Letra D. A defesa da paz. Ou letra E. O valor social da livre iniciativa. A alternativa correta é a letra E. Constituição Federal de 88, artigo 1º. São fundamentos da República Federativa do Brasil: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Bancasesp TCM 2018. O princípio fundamental da Constituição, que consiste em fundamento da República Federativa do Brasil, de eficácia plena e que não alcança seus entes internos é: letra A, o pluralismo político, letra B, a soberania, letra C, o conjunto dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, letra D, a prevalência dos direitos humanos, ou letra E, a dignidade da pessoa humana. A alternativa correta é a letra B. Os fundamentos da República Federativa do Brasil estão expressos no artigo 1º da Constituição Federal de 88. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Dentre eles, o único que não alcança os entes internos é a soberania. Apenas a República Federativa do Brasil é considerada soberana. Os entes internos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, são autônomos, não são soberanos. Bancasesp CGM de João Pessoa 2018.
Conforme o princípio democrático, todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos. Questão correta. É o que determina o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 88. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Banca CESP, CGM de João Pessoa, 2018. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais constituem objetivos da República Federativa do Brasil expressos na Constituição Federal. Questão correta. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, artigo 3º da Constituição Federal, 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Banca CESP, CGM de João Pessoa, 2018. Conforme a Constituição Federal, o poder emana do povo e é exercido por meio de representantes eleitos, não havendo previsão do exercício do poder diretamente pelo povo. Questão errada. De acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 88, entre aspas, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Logo, o exercício do poder pode se dar diretamente pelo povo. Banca CESP, CGM de João Pessoa, 2018. A soberania, que consiste em um poder político supremo e independente, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Questão correta. A soberania é fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso 1 da Constituição. É um poder supremo e independente. Supremo porque não está limitado a nenhum outro poder na ordem interna. Independente porque, no plano internacional, não se subordina à vontade de outros estados. Observação: a soberania é atributo da República Federativa do Brasil. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são dotados de autonomia. Banca CESP, Polícia Civil, 2018. Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue a assertiva. O poder que emana do povo será exercido somente por meio de seus representantes eleitos. Questão errada. De acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, entre aspas, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Existe, portanto, a possibilidade de exercício direto do poder pelo povo. Banca CESP, Polícia Civil, 2018. Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue a assertiva. O Brasil rege-se nas relações internacionais pelos princípios da intervenção e da negativa de asilo político. Questão errada. O Brasil rege-se nas relações internacionais pelos princípios da não intervenção e da concessão de asilo político. Banca CESP, Polícia Civil, 2018. Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue a assertiva.
São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais. A República Federativa do Brasil visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações por meio da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Questão correta. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 68. O parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal prevê que, entre aspas, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Banca CESP, TCE 2018. De acordo com os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, assinale a opção que representa, respectivamente, as formas de Estado e de governo adotadas no Brasil. Letra A. Federação e República. Letra B. Federação e Presidencialismo. Letra C. Presidencialismo e República. Letra D. República e Federação. Ou letra E. República e Presidencialismo. A alternativa correta é a letra A. Forma de Estado. Maneira pela qual o poder está territorialmente repartido. No Brasil, adota-se a federação. Forma de governo. Modo como se dá a instituição do poder na sociedade e a relação entre governantes e governados. No Brasil, adota-se a república. Banca CESP, PGE 2017. Quanto à forma, o Estado brasileiro é classificado como federativo, sujeito ao princípio da indissolubilidade. Item correto. A forma de Estado diz respeito à repartição territorial do poder. No Brasil, adota-se a federação, ou seja, o poder está territorialmente descentralizado. Todos os entes da federação são autônomos e mantêm entre si um vínculo indissolúvel. Banca CESP, TRE 2017. Em determinados seminários sobre os rumos jurídicos e políticos do Oriente Médio, dois professores debateram intensamente sobre a atual situação política da Síria. Hugo, professor de Relações Internacionais, defendeu que o Brasil deveria realizar uma intervenção militar com fins humanitários. José, professor de Direito Constitucional, argumentou que essa ação não seria possível conforme os princípios constitucionais que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Nessa situação hipotética, com base na Constituição Federal de 88, José está correto, pois a não intervenção e a solução pacífica dos conflitos são princípios constitucionais que orientam as relações internacionais do Brasil. Item correto. José está certo, pois a não intervenção e a solução pacífica dos conflitos são princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Observação: mesmo diante de uma ditadura em um outro estado, não cabe ao Brasil intervir. Banca CESP, Polícia Civil 2016. É correto afirmar que, acerca dos princípios fundamentais que regem as relações do Brasil na ordem internacional, conforme as disposições da Constituição Federal, em casos de profunda degradação da dignidade humana em determinado Estado, o princípio fundamental internacional da prevalência dos direitos humanos sobrepõe-se à própria soberania do Estado.
Item correto. Diante de graves violações de direitos humanos, aceita-se a intervenção humanitária das Nações Unidas. Nessa situação, há a flexibilização da soberania do país no qual a intervenção está sendo feita. Por exemplo, Missão de Paz da ONU no Haiti. Banca CESP, escrivão, 2016. Assinale a opção que apresenta um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, previsto expressamente na Constituição Federal de 1988. Letra A. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Letra B. Autodeterminação dos povos. Letra C. Igualdade entre os estados. Letra D. Erradicação da pobreza. Letra E. Solução pacífica dos conflitos. A alternativa correta é a letra A. São fundamentos da República Federativa do Brasil. 1. Soberania. 2. Cidadania. 3. Dignidade da pessoa humana. 4. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 5. Pluralismo político. Banca CESP, TRE, 2016. A respeito dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a dignidade da pessoa humana não representa, formalmente, um fundamento da República Federativa do Brasil. Item errado. A dignidade da pessoa humana é, sim, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Banca CESP, TRE, 2016. A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que o Estado brasileiro, atendidos os requisitos legais, é obrigado a conceder asilo político a estrangeiro em decorrência de princípio orientador de suas relações internacionais constante na Constituição Federal. Item errado. A concessão de asilo político é ato discricionário. O Estado brasileiro não é obrigado a concedê-lo. Banca CESP, TRE, 2016. A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 88, é correto afirmar que princípios relativos à prestação positiva do Estado não figuram entre os princípios fundamentais constantes da Constituição Federal. Item errado. Entre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, encontram-se alguns relativos à prestação positiva do Estado. Por exemplo, o objetivo fundamental previsto no artigo 3º, inciso 3 da Constituição Federal de 88, de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Banca CESP, TRE, 2016. A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a eletividade e a temporariedade são conceitos inerentes ao princípio republicano extraído da Constituição Federal. Item correto. São características da República o caráter eletivo, representativo e transitório dos detentores do poder político e responsabilidade dos governantes. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. Constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Item correto. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo,
garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Bancasesp, TRT 8ª Região, 2016. A respeito dos princípios fundamentais na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a valorização social do trabalho e da livre iniciativa não alcança, indiscriminadamente, quaisquer manifestações, mas apenas atividades econômicas capazes de impulsionar o desenvolvimento nacional. Item errado. São fundamentos da República Federativa do Brasil, dentre outros, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A valorização do trabalho e da livre iniciativa alcança, inclusive, aquelas atividades que não têm um caráter econômico. Bancasesp, DPU 2016. A prevalência dos direitos humanos, a concessão de asilo político e a solução pacífica de conflitos são princípios fundamentais que regem as relações internacionais do Brasil. Item correto. Artigo 4º. A RFB rege-se, nas suas relações internacionais, pelos seguintes princípios. 1. Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os Estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10. Concessão de asilo político. Bancasesp IRB Diplomata 2015. A concessão de asilo político a estrangeiro é princípio que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Mas, como ato de soberania estatal, o Estado brasileiro não está obrigado a realizá-lo. Item correto. A concessão de asilo político é ato de manifestação da soberania estatal. Portanto, é ato discricionário, não estando o Estado brasileiro obrigado a realizá-lo. Bancasesp IRB Diplomata 2015. Apesar de a Constituição Federal de 1988 reservar a primazia da função legislativa ao Poder Legislativo, ela não lhe concedeu o monopólio dessa função, tendo sido estabelecidas outras fontes normativas primárias tanto no Executivo quanto no Judiciário. Item correto. Tanto o Poder Executivo quanto o Poder Judiciário exercem a função legislativa de maneira atípica. Desse modo, há fontes primárias também nesses poderes. Por exemplo, decretos autônomos no Poder Executivo e regimentos internos dos tribunais no Poder Judiciário. Bancasesp, TRE 2015. No que se refere aos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, com a finalidade de constituir uma comunidade latino-americana de nações, constitui um princípio fundamental da República Brasileira. Item correto. De acordo com o parágrafo único do artigo 4º, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações.
Bancasesp, FUB 2015. De acordo com a Constituição Federal de 88, o poder emana do povo, mas é dividido em 3 funções: executiva, legislativa e judiciária, que, bem delimitadas, são impedidas de exercer competências umas das outras. Item errado. O princípio da separação dos poderes adotado no Brasil pode ser caracterizado como flexível e não como rígido, pois os poderes exercem suas funções típicas com preponderância, mas não com exclusividade. Bancasesp, TRE 2015. De acordo com a Constituição Federal de 88 e dos princípios fundamentais por ela reconhecidos, é correto afirmar que o princípio do pluralismo político expresso na Constituição Federal refere-se não apenas a preferências de cunho partidário, mas também a uma sociedade plural com respeito às diferenças, à pessoa humana e à liberdade. Item correto. O pluralismo político não se limita a garantir a pluralidade de preferências políticas e ou ideológicas. O pluralismo representa o direito a uma sociedade plural com respeito às diferenças, à pessoa humana e à liberdade. Bancasesp, DPE 2015. O Estado brasileiro reconhece que a família tem como base a união entre o homem e a mulher, fato que exclui a união de pessoas do mesmo sexo do âmbito da proteção estatal. Item errado. O STF considera que as uniões homoafetivas são entidades familiares, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à busca pela felicidade. Bancasesp, STJ 2015. Ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar uma isonomia material em detrimento de uma isonomia formal por meio do incremento de oportunidades para determinados segmentos. Item correto. As ações afirmativas, por exemplo, cotas raciais para ingresso em universidades, são mecanismos tendentes à concretização da isonomia material. São discriminações positivas que buscam dar igualdade de oportunidades para segmentos específicos da sociedade. Bancasesp, Tribunal de Justiça 2014. Lei que trata da realização de pesquisas com células-tronco embrionárias viola o direito à vida e, assim, a ordem constitucional vigente. Item errado. O STF considera que não ofende o direito à vida e à dignidade da pessoa humana a pesquisa com células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados neste procedimento. Bancasesp, PRF 2019. Em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar a propriedade particular desde que assegure a consequente indenização, independentemente da comprovação da existência de dano, que nesse caso é presumido. Item errado. Na requisição administrativa, a indenização é ulterior, apenas se houver dano. Constituição Federal de 88, entre aspas. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Bancasesp, CGM de João Pessoa, 2018. Os direitos e as garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, mas não às pessoas jurídicas, por falta de previsão constitucional expressa.
Item errado. Há consenso na doutrina de que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior. Mas, diferentemente do que diz o enunciado, vários direitos e garantias fundamentais estendem-se também às pessoas jurídicas. Por exemplo, direito à honra. Bancasesp, TCM 2018. Acerca dos direitos individuais e coletivos, julgue o item a seguir. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial com trânsito em julgado. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 19 da Constituição, entre aspas, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial com trânsito em julgado. Bancasesp, MPU 2018. Policiais têm a prerrogativa de adentrar na casa de qualquer pessoa durante o período noturno, desde que portem determinação judicial ou o morador consinta. Item errado. A entrada na casa do morador mediante determinação judicial somente poderá ocorrer durante o dia. Bancasesp, STJ 2018. A prova obtida por interceptação telefônica decretada por juízo incompetente é ilícita, ainda que o ato seja indispensável para salvaguardar o objeto da persecução penal. Item correto. Se a interceptação telefônica for determinada por juiz incompetente, a prova resultante será ilícita. Bancasesp, STJ 2018. Constitui crime de resistência bloquear o ingresso de oficial de justiça munido de mandado de intimação no domicílio durante o período noturno do sábado. Item errado. Constituição Federal de 88. Entre aspas. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Logo, o oficial de justiça não poderá, mesmo que munido de mandado de intimação, ingressar no período noturno em domicílio sem consentimento do morador. Logo, não fica configurado o crime de resistência na situação apresentada. Bancasesp, Cepaz 2018. Com relação ao direito à associação, é correto afirmar que as atividades das associações somente poderão ser suspensas por decisão judicial. Item correto. Constituição Federal. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Bancasesp, DPE 2018. As medidas de discriminação reversa que, com o objetivo de proteger grupos historicamente discriminados ou vulneráveis, promovem políticas compensatórias focais são denominadas: letra A, liberdade de consciência; letra B, ações afirmativas; letra C, movimentos raciais; letra D, segregação positiva; ou letra E, igualdades materiais. A alternativa correta é a letra B. As medidas que têm como objetivo promover uma discriminação positiva, discriminação reversa, com o intuito de dar um tratamento mais benéfico para proteger grupos vulneráveis,
e historicamente discriminados ou menos favorecidos são denominadas ações afirmativas. Bancasesp, Polícia Civil 2018. De acordo com o entendimento do STF, a Polícia Judiciária não pode, por afrontar direitos assegurados pela Constituição Federal, invadir domicílio alheio com o objetivo de apreender, durante o período diurno e sem ordem judicial, quaisquer objetos que possam interessar ao poder público. Essa determinação consagra o princípio do: letra A, legalidade; letra B, reserva da jurisdição; letra C, ampla defesa; letra D, contraditório; ou letra E, direito ao sigilo. A alternativa correta é a letra B. A invasão de domicílio durante o dia, em regra, sujeita-se ao princípio da reserva de jurisdição, só podendo ser determinada pelo Poder Judiciário. Bancasesp, PGM João Pessoa, 2018. À luz da Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência dos tribunais superiores, julgue os itens a seguir a respeito dos direitos e das garantias fundamentais. É correto afirmar que a interceptação de comunicações telefônicas, submetida à cláusula constitucional de reserva de jurisdição, é admitida, na forma da lei, para fins de investigação criminal e apuração de atos de improbidade administrativa. Item errado. A Constituição Federal de 88 determina que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Bancasesp, PGE, Procurador 2018. Os direitos destinados a assegurar a soberania popular mediante a possibilidade de interferência direta ou indireta nas decisões políticas do Estado são direitos políticos de primeira dimensão. Item correto. A questão trata dos direitos de primeira geração ou dimensão, os direitos civis e políticos. Esses direitos buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo, impedindo que ele se intrometa de forma abusiva na vida privada das pessoas. São as chamadas liberdades negativas. Bancasesp, ABIN 2018. O direito à liberdade de expressão artística previsto constitucionalmente não exclui a possibilidade de o poder público exigir licença prévia para a realização de determinadas exposições de arte ou concertos musicais. Item errado. Constituição Federal de 88. Artigo 5º, inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Embora a liberdade de expressão seja relativa, como qualquer outro direito, o poder público não poderá exigir licença prévia para sua expressão. Bancasesp, ABIN 2018. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro não é considerada prova ilícita, desde que ausente causa legal específica de sigilo. Item correto. O STF entende que é ilícita a prova consistente no teor de gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro,
Se não há causa legal específica de sigilo nem de reserva da conversação, sobretudo quando se predestine a fazer prova em juízo ou inquérito a favor de quem agravou. Por exemplo, de causa específica de sigilo, conversa entre um advogado e seu cliente. Bancasesp, ABIN 2018. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a denúncia anônima não pode ser base exclusiva para a propositura de ação penal e para a instauração de processo administrativo disciplinar. Item correto. De acordo com o STF, as autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução, penal ou disciplinar, apoiando-se apenas em peças apócrifas ou em escritos anônimos. Se você está cansado de estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.